dar início à nossa escola bíblica. Graças a Deus, vamos orar para dar início à nossa aula de hoje. Senhor Deus, obrigado pela semana que o Senhor nos deu, Pai, pelo cuidado conosco em todas as atividades. E agradecemos, Senhor, pela rica bênção de estarmos reunidos aqui como igreja, o corpo de Cristo, para aprendermos a Tua palavra, para cultuarmos a Ti, louvarmos, orarmos, recebermos, Deus, a pregação do Teu Evangelho. Muito obrigado, Deus, pelo cuidado conosco nesse sentido. Nós clamamos que durante a aula, Pai, nós possamos compreender aquilo que o Senhor tenha nos ensinado por meio da Tua palavra, que eu seja, ó Deus, usado pelo Teu Santo Espírito para compartilhar com fidelidade o Teu ensino, e os irmãos também possam compreender esse estudo de hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, como o pastor e os demais presbíteros vieram anunciando, nos últimos domingos, no dia de hoje nós vamos dar início ao estudo de um tema, de uma série de estudos e mensagens relacionados à reforma. No mês de outubro, no dia 31 de outubro, nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante, que foi um movimento no século XVI muito importante para os cristãos em geral, porque ele teve algumas ênfases, no retorno à palavra de Deus. E nós estaremos estudando a cada domingo um dos 5 princípios doutrinários que foram marcantes e muito importantes durante a reforma. Na aula de hoje, o nosso objetivo é tratar sobre o princípio doutrinário chamado sola scriptura. Então, durante esse momento de aula, nós vamos discorrer um pouco sobre esse primeiro princípio, que também na tradução significa somente as Escrituras. É esse o tema de hoje. Antes de dar início, eu só queria pedir uma ajuda para algum adolescente aí, ou alguém que esteja mais perto, para distribuir esse material. Alô, palavra, o Jorge está novo aí, esse. É um por família, Jorge, por favor. Esse material, irmãos, qual é o sentido dele? Nesse tempo que nós temos aqui, tem um período curto para explorar esse conteúdo. Então, nós no Presbitério, nós preparamos um material para vocês, para cada família. O que tem nesse material? Tem alguns artigos das nossas confissões de fé. Então, nós temos o artigo da Confissão de Fé de New Hampshire, que fala sobre o tema Sagradas Escrituras, e também temos os artigos da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Ao final desses artigos, das confissões de fé, nós temos algumas perguntas, que é justamente para que os irmãos possam exercitar o raciocínio, a interpretação daquilo que leram. Então, virando as páginas, você vai encontrar aí algumas perguntas ao final. E depois das perguntas, nós temos algumas indicações de livros, que são para leitura complementar. Então, por exemplo, você saiu da aula de hoje, se interessou pelo tema, entende que é algo importante para o seu estudo teológico, como um cristão, você vai ter a oportunidade de ampliar o seu conhecimento com alguns livros complementares. Eu vou falar deles rapidamente, os livros que nós colocamos aí, como presbitério. O primeiro deles é esse aqui, Bases da Fé Cristã. Ele fala de 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Um dos fundamentos que ele trabalha aqui, o Wayne Grudem, que é o autor, é sobre a Bíblia. Então ele fala sobre a autoridade das Escrituras, ele fala sobre a infalibilidade dela. Então são alguns conceitos que nós vamos ver hoje. O autor fala, é um livro muito bom, ele trata de outros aspectos além da Bíblia, mas a leitura recomendada é uma dessas. O outro livro de leitura recomendado aí é esse aqui, O Evangelho no Centro. É um livro que ele trata também em cada capítulo de um aspecto, de uma doutrina importante da fé cristã. Em um dos capítulos ele trata também da Escritura Sagrada, então da sua relevância, da importância de compreendermos ela como regra infalível, como a palavra de Deus. Então, um livro muito bom também, leitura recomendada. E o último deles, ele aí já é um pouco mais teológico, mas esse livro é muito bom. Ele chama assim, Como Ler a Bíblia, Livro por Livro. Um guia de estudo panorâmico da Bíblia. Então esse livro ele tem uma abordagem que ele passa por toda a Escritura e dando dicas de interpretação, de como você poder compreender melhor a mensagem daquele livro da Escritura. Então ele é um pouco maior, tem mais páginas, mas também é um material muito
oportuno, ele não está tratando especificamente sobre a doutrina da sola escritura, mas ele é um guia, né, para a leitura bíblica, para a interpretação dos textos sagrados, tá bom? Então, depois, se os irmãos quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. São esses os materiais que estão referenciados aí nessa folha que os irmãos receberam. Então, vamos lá, vamos começar a aula. Pode passar o próximo slide, Ana, por favor. Nós vivemos, irmãos, num mundo cheio de reivindicações de verdades concorrentes. E eu quero que os irmãos me ajudem a raciocinar um pouco sobre isso. O que são essas verdades concorrentes? Por exemplo, existem aqueles que definem que há somente homem e mulher. E essa é uma verdade. Mas o que nós escutamos no mundo? Quem me ajuda? Você pode ser quem você quiser. O que mais? O que nós escutamos por aí, né? Aí afora? Verdades concorrentes. Então, por um lado existem alguns que declaram, né? Olha, existe apenas homem e mulher. Por outro lado, existem outros que dizem, não, você pode ser o que você quiser, você pode escolher, você tem liberdade e tudo mais. Verdades concorrentes. Um outro exemplo, criação do mundo. Existem aqueles que dizem, o mundo foi criado em 6 dias por Deus, mas também o que o mundo fala aí fora, que é uma verdade para muitos. Como que o mundo foi criado? Na escola, o que você aprendeu lá? Uma explosão, isso, certo? Então é uma teoria, é uma verdade concorrente. Então, alguns creem que a verdade é Deus criou todas as coisas, outros creem que uma explosão do nada criou todas as coisas. Verdades concorrentes. Um outro exemplo de verdades concorrentes que nós somos confrontados no nosso dia: a vida. A quem tem a permissão para tirar a vida, por exemplo, no caso de um aborto? Alguns creem que o aborto é homicídio, mas outros creem que não, certo? Verdades concorrentes. Nós estamos sendo expostos a isso diariamente. As pessoas nos dizem no que nós devemos acreditar e no que nós não devemos acreditar. As pessoas, muitas vezes, elas nos orientam a como nós devemos nos comportar. Você deve se comportar assim ou assado. Tem influenciadores hoje nas mídias sociais que eles nos falam como nós devemos viver, como que nós devemos cultivar os nossos relacionamentos. Outros nos falam sobre como nós devemos pensar política, ou questões jurídicas, ou até mesmo aspectos morais. Como nós falamos, existem cientistas que querem nos dizer como pensar a respeito das nossas origens históricas, do nascimento, né, do nosso lugar do universo. Nós somos confrontados com essas verdades concorrentes todos os dias. Mas como que nós filtramos todas essas alegações? Como as pessoas devem saber como pensar sobre os seus relacionamentos, sobre a moralidade, sobre Deus, sobre a origem do universo, ou sobre qualquer outra questão importante da vida? Como nós filtramos essas verdades concorrentes, essas alegações que nós somos expostos diariamente? Para responder essa pergunta, as pessoas geralmente procuram um tipo de norma, um padrão ou um critério que elas possam recorrer para tomar as suas conclusões a respeito dessas verdades concorrentes. Em outras palavras, para tomar decisões a respeito do que é verdade e do que não é, nós precisamos sempre de uma autoridade máxima. E é claro que todo mundo tem algum tipo de norma suprema a qual recorrer, quer essas pessoas estejam cientes disso ou não. Algumas pessoas, para tomar as decisões do que é verdade, do que não é, ou do que seguir, do que não seguir, elas recorrem à razão, à lógica, para saber se as verdades procedem ou não. Outras pessoas, quando confrontadas com verdades concorrentes, recorrem ao senso da experiência, o que eu já vivi, o que eu já senti. Outros recorrem a si mesmo, ou ao seu próprio senso subjetivo das coisas, né? Com aquela percepção, um tino.
Embora alguma verdade, haja alguma verdade em cada uma dessas coisas que eu falei aqui, os cristãos têm historicamente rejeitado todos esses modelos, da razão, da lógica, da experiência, de um senso subjetivo, para definir o que de fato é a verdade. Em vez disso, o povo de Deus tem afirmado universalmente que apenas uma coisa pode funcionar legitimamente como padrão supremo. E qual é esse padrão supremo que os cristãos usam? A Bíblia, as Sagradas Escrituras, exatamente. Esse é o padrão que os cristãos confessam universalmente como o único padrão infalível, a nossa autoridade suprema para definir, para interpretar todas as coisas. Não pode existir nenhuma autoridade maior do que o próprio Deus na nossa vida como cristãos. Mas, irmãos, é claro que esse problema de verdades concorrentes não é algo novo. Vou dar um exemplo, os irmãos vão me ajudar novamente. Adão e Eva. Quem conhece? Todos, Já ouviram falar da história de Adão e Eva. O que Deus disse para Eva a respeito da árvore da vida? Se eles comessem, certamente morrerás. Todo mundo concorda? Beleza. O que Satanás disse para Eva a respeito disso? Se você comer, se você tocar, o que ele falou para ela? Vai acontecer? Não vai acontecer nada. Verdades concorrentes. O que Deus havia falado? Vocês morrerão. O que Satanás falou? Vocês não morrerão. Verdades concorrentes. Eles estavam expostos a um dilema lá no início. E o que aconteceu? Como Eva e Adão deveriam ter julgado esse dilema de verdades concorrentes? Eles deveriam usar as suas experiências ou deveriam usar a lógica para interpretar quem estava falando a verdade? Ou eles deveriam simplesmente usar o seu senso próprio, eu acho que isso é certo ou isso é errado? Como eles deveriam ter julgado essa situação? Obediência a Deus. Obediência a Deus. A palavra de Deus. O que Deus falou? Se vocês comerem, certamente morrerão. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Em vez de olhar para a revelação de Deus, Eva decidiu investigar ainda mais as coisas por si mesma. Lá em Gênesis 3:6 diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou-lhe do fruto e comeu. Ou seja, não se engane, a queda não foi apenas uma questão de Adão e Eva terem comido o fruto. A queda, na sua essência, se trata do povo de Deus ter rejeitado a palavra de Deus como o padrão máximo para toda a vida. Foi isso que aconteceu lá. Mas se a palavra de Deus, então, é o padrão máximo para toda a vida, a próxima pergunta é crucial. Aí pode passar o próximo slide. Olha lá, a pergunta: aonde iremos conseguir a palavra de Deus? Aonde iremos para conseguir a palavra de Deus? Onde a nossa fonte de autoridade máxima pode ser encontrada? E aí? Aonde? Na Bíblia? O que mais? Tem algum outro lugar? Sim ou não? Sim ou não? Não, isso. Irmãos, essa questão, ela nos leva ao cerne dos debates da Reforma Protestante no século XVI. Essa questão de onde a verdade, a palavra de Deus pode ser encontrada, ela foi um dos ápices dos debates da Reforma. Ao mesmo tempo em que as autoridades da Igreja Católica concordavam que a palavra de Deus poderia ser encontrada na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, como um princípio, um padrão máximo para toda a vida e doutrina, os líderes da Igreja Católica Romana também acreditavam que essa palavra podia ser encontrada em locais fora da Escritura. E esse era um dos grandes problemas que os reformadores encontraram. A Escritura católica de autoridade é como um banco de 3 pernas. Pode passar o próximo slide aí. Nós vamos falar sobre cada uma dessas 3 pernas. Para a Igreja Católica, no período da Reforma e até hoje, a autoridade está dividida nesses 3 aspectos: Escrituras, tradição
e magistério. Quanto às Escrituras, os católicos e protestantes continuam até hoje discordando a respeito do cânon. O cânon é a composição da Bíblia. A lista oficial de livros do Antigo Testamento da Igreja Católica difere da lista de livros dos protestantes. A Bíblia Católica contém os livros que nós conhecemos como os livros apócrifos, que são 7 livros adicionais: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e 1º e 2º Macabeus, além de trechos adicionais do livro de Esther e de Daniel. Uma vez que esses escritos nunca fizeram parte da Bíblia hebraica de Jesus e dos apóstolos, bem como no início os pais da igreja não aceitavam esses livros como sendo de fato inspirados, os protestantes rejeitam esses livros apócrifos como parte da Escritura Sagrada, palavras de Deus. Então, a Igreja Católica sim entende que há autoridade nas Escrituras, mas há uma divergência entre os cristãos, protestantes e católicos a respeito da composição das Sagradas Escrituras, a adição desses livros do Antigo Testamento, algo que não ocorre aqui no ambiente das nossas Bíblias como cristãos protestantes. O segundo aspecto, que era a base de autoridade para a Igreja Católica, além das Escrituras, era a tradição. Essa era a segunda perna desse banco de autoridade. O ensino de que Jesus comunicou questões oralmente aos seus apóstolos, os quais por sua vez comunicaram aos seus sucessores, os bispos, e que é mantida pela hierarquia da Igreja Católica, é esse ensino de que a tradição tem o mesmo peso ou a mesma infalibilidade do que a palavra de Deus. A Igreja Católica considera que a tradição dos seus líderes ela é tão importante e santa e correta e infalível quanto a palavra de Deus. Vou dar 2 exemplos de tradição que a Igreja Católica, de coisas materiais que exemplificam esse exemplo da tradição como autoridade no mesmo nível que as Escrituras. Uma delas é a crença da concepção de Maria e da assunção corpórea de Maria. Por exemplo, a Igreja publicou em seus decretos de que Maria foi preservada do pecado original desde o momento da sua concepção. Esse dogma diz que desde o primeiro instante da sua concepção, a Virgem Maria foi preservada por Deus da falta de graça santificante que aflige a humanidade, sendo, portanto, cheia de graça divina. A Igreja Católica também professa que a Virgem Maria viveu uma vida completamente livre de pecado. Não é isso que nós vemos na Escritura, não há evidências disso na Palavra de Deus, isso é uma tradição da Igreja Católica. A outra doutrina sobre a Assunção de Maria é o dogma que afirma que a Virgem Maria foi elevada ao céu de corpo e alma, ao final da sua vida na terra. A Igreja Católica, ou a Igreja Ortodoxa e algumas partes do anglicanismo acreditam nessa doutrina. Esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, na Constituição Apostólica Munificensemos Deus. A definição do dogma ratificou a crença dos católicos desde o primeiro século, como está escrito lá. Ou seja, nós temos evidências na Bíblia sobre esses aspectos? Não, mas a Igreja Católica tem acreditado nisso como algo verdadeiro, colocando a tradição num pé de igualdade com as Escrituras. A terceira perna dessa estrutura de autoridade, que foi um tema de conflito no período da Reforma, é o magistério, ou o ofício do ensino na igreja. Esse ofício era composto pelo Papa e pelos bispos. O magistério, eles acreditam que continua a fornecer a interpretação oficial da Escritura e a proclamar a tradição de maneira infalível. De acordo com a teologia católica, o Papa é o grande líder da igreja e atua como vigário, isto é, um substituto de Cristo na terra. Para atuar como substituto de Cristo, o líder máximo da igreja precisa possuir infalibilidade, pois se Cristo não erra, o seu substituto também não pode errar. Então a teologia romana definiu essa infalibilidade papal
em linhas gerais, afirmando que quando o Papa fala ex cathedra, ou seja, quando ele se expressa sobre assuntos teológicos ou doutrinários, ele não erra. Quando o Papa professa, aspectos doutrinários, ele é infalível. E foi exatamente nesse ponto que os reformadores se mantiveram firmes. Eles não aceitavam isso como verdade divina. Apesar de reconhecerem que Deus havia entregado a sua palavra ao povo de várias maneiras antes da vinda de Cristo, o pastor Fábio pregou recentinho em Hebreus 1. Deus falou por meio de profetas e de várias formas. Contudo, a sua revelação máxima se deu aonde? Em Cristo Jesus. Cristo foi a revelação final de Deus ao seu povo. Por isso, os reformadores entendiam que nós não devemos continuar aguardando revelações divinas, agora que Deus já havia finalmente falado conosco por meio do seu Filho. A Escritura é clara quanto ao dom apostólico ter sido projetado para executar uma tarefa único e histórico-redentiva, que era estabelecer as bases da igreja. Deus usou ali os apóstolos no princípio, como nós temos estudado em vários livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Pedro e tantos outros, para estabelecer as bases da igreja. Contudo, a palavra de Deus e o seu ensino, sua revelação se encerra por meio desses homens. Não há continuidade. O Papa os papas da história não dão continuidade ao ofício do apostolado ou à revelação divina. Assim, nós consideramos que a palavra de Deus é apenas o que está contido no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como nós temos aí nesse material que está no material de apoio que nós compartilhamos. Esses livros são considerados palavra de Deus. Tudo o mais não é considerado palavra de Deus. E esta foi a convicção chamada sola Scriptura. Somente as Escrituras são a palavra de Deus. E, portanto, somente as Escrituras são a regra infalível para a nossa vida e para a nossa doutrina. E esse princípio foi algo que inflamou os conflitos na época da Reforma. Os reformadores defendendo, por um lado, a verdade de que apenas a Bíblia e as Sagradas Escrituras eram a palavra de Deus, e a Igreja Católica Romana definindo que o Papa e a tradição tinham o mesmo valor e o mesmo peso e a mesma autoridade que a palavra de Deus. Isso foi tão sério que num evento chamado Dieta de Worms, houve uma assembleia e o imperador Carlos V, ele chamou Lutero, convocou Lutero para participar dessa assembleia, e ele queria que Lutero negasse tudo que ele havia escrito, todos os seus ensinos, que ele negasse as suas 95 teses que confrontavam esses ensinos errados da igreja. Vejam o que Lutero respondeu: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. O resultado dessa afirmativa de Lutero foi o seguinte: Carlos o condenou como herege e pronunciou uma sentença de morte a Lutero. Foram concedidos a ele 21 dias de salvo-conduto para colocar as suas coisas em ordem. E a Dieta também condenou que todos os livros de Lutero fossem queimados. Essa foi a consequência por essa afirmação que ele fez de crença de que somente a palavra de Deus era a verdade, que ele não poderia negar o que ele havia escrito e o que ele havia falado, porque a sua consciência estava cativa à palavra de Deus, e ele sabia que a autoridade papal e
e a tradição da igreja não tinham autoridade como as Sagradas Escrituras. Para Lutero, somente as Escrituras eram o arbítrio máximo do que ele deveria acreditar. E é claro, irmãos, que assim como muitas outras convicções cristãs fundamentais, essa doutrina da sola Escritura, ela tem sido também mal entendida e mal aplicada em alguns casos. Infelizmente, alguns têm usado essa doutrina da sola Escritura como justificativa para um tipo de individualismo, do tipo eu, Deus e a Bíblia, onde a igreja não tem nenhuma autoridade real, e a história da igreja também é deixada de lado para aplicar e interpretar as Escrituras. Assim sendo, existem algumas igrejas que chegam a ser hoje ahistóricas, ou seja, elas estão inteiramente separadas das suas ricas tradições, dos seus credos, das suas confissões. Elas entendem erroneamente que sola Escritura significa que a Bíblia é a única autoridade, em vez de compreender que isso significa que a Bíblia é a única autoridade infalível. Ironicamente, essa abordagem individualista, ela enfraquece a própria doutrina do que sola Escritura pretende proteger. Não é quando esse princípio individualista, né, que está no próximo slide, ele é enfatizado, a autoridade das Escrituras ela é deixada de lado e muitas vezes a autoridade é colocada no indivíduo, na sua própria interpretação. Ao enfatizar a autonomia do crente, fica-se apenas com conclusões particulares, subjetivas sobre o que a Bíblia quer dizer. Não é tanto a autoridade das Escrituras que é valorizada, mas a autoridade do indivíduo. Os reformadores não teriam reconhecido essa distorção como a doutrina da sola Escritura que eles criam. Pelo contrário, eles estavam bastante dispostos a confiar nos pais da igreja, nos conselhos da igreja e nos credos e confissões da igreja. Tal embasamento histórico foi encarado não apenas como um meio para manter a ortodoxia, mas também como um meio para manter a humildade. Ao contrário da percepção popular que existe, os reformadores eles não se viam como pessoas que estavam trazendo para a igreja algo novo. Pelo contrário, eles entendiam que estavam recuperando algo muito antigo. Algo que a igreja tinha acreditado inicialmente, mas que depois havia se distorcido ao longo da história. Um dos estudiosos que eu procurei aqui para preparar o estudo, ele diz o seguinte: os reformadores não eram inovadores, mas escavadores. Os reformadores não eram inovadores, mas escavadores. Eles estavam olhando para o passado, olhando para o exemplo de Cristo, para o exemplo dos apóstolos, dos discípulos, e voltando para as doutrinas centrais da fé cristã, como elas realmente eram. Existem outros extremos contra os quais a doutrina da sola Escritura nos protege também, além do individualismo. Embora nós precisemos evitar essa postura individualista, ou seja, que despreza os nossos documentos confessionais ou a história da igreja, isso é perigoso. Nós estudamos sobre confessionalidade. Esses documentos, a história da igreja, ela é relevante sim para nós hoje. Ela não é a autoridade suprema e infalível, mas são aspectos importantes. Portanto, nós precisamos evitar essa postura individualista ou ahistórica. Mas o conceito de sola Escritura também nos protege de elevarmos o credo e as confissões ou outros documentos humanos ou ideias ao nível das Escrituras. É necessário um equilíbrio. Não podemos estar de um lado agindo de forma individualista e se apartando de toda a tradição, de todos os documentos confessionais, mas por outro lado nós também não podemos considerar esses credos, confissões e a história da igreja como algo no mesmo patamar das Escrituras. Isso é errado. O sentido de sola Escritura é de ser uma guardiã da liberdade cristã. Mas o maior perigo que nós enfrentamos quando se trata de sola Escritura é entender esse princípio de forma errada, é esquecer esse princípio. Nós somos propensos a pensar nessa doutrina puramente em termos do debate do século XVI.
apenas um vestígio de batalhas entre os católicos e os protestantes, que é irrelevante para os dias de hoje. Mas nos dias de hoje, a igreja precisa dessa doutrina mais do que nunca. Nós precisamos relembrar e reviver esse princípio de que somente as Escrituras são a palavra de Deus. A fim de levar a igreja de volta à sola Escritura, nós temos de perceber que não podemos fazer isso apenas através do ensino da doutrina. Isso que nós estamos fazendo hoje é explicar a doutrina da sola Escritura, que nós cremos que somente as Escrituras são palavra de Deus e autoridade suprema para nós frente às verdades concorrentes. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar e reformar nossas igrejas. Nós estamos aprendendo isso aqui. Mas a única maneira para levar a igreja de volta à compreensão correta desse princípio é por meio da pregação das Escrituras. E quando nós fizermos e continuarmos fazendo a pregação saudável, fiel às Escrituras, nós devemos ter um outro princípio muito importante da reforma em mente, que é o tota Escritura. Sola Escritura e toda Escritura andam em conjunto, porque nós devemos crer que somente a Bíblia é a palavra de Deus e nós devemos pregar e ensinar toda a Bíblia. Esse é o conceito de toda Escritura. A doutrina da sola Escritura e toda Escritura são de extrema importância para a igreja hoje, foi no passado, é hoje e continuará sendo até a volta de Cristo. Essa compreensão de que somente a Escritura é todas as decisões de fé e da vida muda completamente o caminho pelo qual a igreja trilhará. O princípio de que toda a Escritura nos ajuda a adquirir melhor o entendimento das Escrituras no seu todo e também nos auxilia a compreender as passagens que nos parecem difíceis de interpretar de forma isolada. Há um conceito teológico importante de que a Bíblia explica a própria Bíblia. Por isso é tão importante compreender que nós devemos crer na palavra de Deus como inspirada e, de fato, a única autoridade sobre nós, e também de que toda a palavra de Deus é inspirada. Não existem trechos que eu devo usar e trechos que eu devo não acreditar. Não, toda a Escritura é palavra de Deus. Não podemos adorar a Deus na beleza da sua santidade quando rejeitamos parte do livro no qual Ele se revelou a nós. Portanto, a igreja jamais se encontrará no eixo da ortodoxia, ou seja, com uma doutrina correta, ou da ortopraxia, uma vida correta, enquanto desassociar esse princípio. Sola Escritura e toda Escritura. A igreja só vai andar no caminho correto quando ela associar esses dois princípios, de que nós devemos crer na palavra de Deus como autoridade suprema e infalível sobre nossas vidas, e de que toda a palavra de Deus faz parte desse material de que nós devemos crer. Nós devemos pregar apenas a palavra e devemos pregar toda a palavra. Esse era o princípio dos reformadores. Essas duas doutrinas andam lado a lado, e quando elas são unidas no poder do Espírito Santo, nós podemos ter uma esperança de que nós continuaremos sempre no princípio da reforma, de que nós devemos crer nas Escrituras como a única fonte de autoridade suprema sobre as nossas vidas como cristãos. Tá bem? Fazer algumas perguntas então, para ver se todo mundo entendeu. Vocês estão com material de apoio aí, né? Ele está falando de confissões de fé, certo? Tem a confissão de fé de New Hampshire, que é a confissão que a nossa igreja subscreveu, e a confissão de fé batista de Londres de 1689. O que está escrito aí é infalível? Não. E aí, sim ou não? Não. Mas tem versículo aí, é infalível ou não? Não. Não é. Qual é a regra infalível que julga tudo que está escrito aí? A Bíblia. A Bíblia. Nós consideramos esses escritos como algo rico. Deus nos abençoou por meio desses cristãos que compuseram e refletiram as Sagradas Escrituras e escreveram esse material para nos auxiliar na interpretação dessas doutrinas basilares da fé cristã, mas o que está aqui não é infalível, foi feito por homens.
Por isso nós devemos sempre, como a irmã Edina falou, confrontar o que nós estamos lendo sempre com a palavra de Deus. Os versos, as referências de versos bíblicos aqui nos ajudam nisso. Os autores, quando compuseram essas confissões, eles referenciaram, olha, essa afirmação que nós estamos fazendo aqui, onde nós encontramos ela nas Sagradas Escrituras. Não sei se os irmãos se lembram de como usá-las dessa maneira, mas peguem aí, por exemplo, a Confissão de Fé Batista de Londres 1689. Ele fala assim, ele começa falando: a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Está vendo que tem o número 1 na frente? O que significa esse número 1? Lá embaixo, quando termina o parágrafo, tem umas referências bíblicas. Quem abre aí? 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Foi uma referência que eles usaram para fazer essa afirmativa. Quem abrir pode ler. Desde a infância sabe as sagradas letras que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Então esse foi um dos versos que os autores da confissão, ao interpretar as Sagradas Escrituras, usaram para compor aquela afirmativa. Vamos aproveitar e já fazer a pergunta, responder a pergunta 3 aí das questões, que os irmãos estão treinados. O irmão está com a Bíblia aberta aí, vai nos ajudar. Olha a pergunta: para o que a palavra de Deus é útil de acordo com 2 Timóteo 3,16? Quem fala? Para que ela é útil? Para o ensino. O que mais? Repreensão, correção. Exatamente. Isso, exatamente. Entenderam? Então a lógica é essa. Irmãos, esse é um material simples, mas nós do presbitério, de fato, esperamos que ele seja edificante, que através da leitura desses parágrafos, né, dos catecismos e da resposta às perguntas, os irmãos possam compreender e refletir com mais clareza esse princípio doutrinário tão importante da nossa fé. Bem, ficou claro como fazer as questões aí? Certo? A gente respondeu a questão 2, tem mais algumas para serem respondidas. Na próxima aula a gente vai fazer um follow-up, uma conferência aí para ver quem conseguiu responder. Se algum irmão tiver dúvidas, a gente pode fazer um compartilhamento, né? Essa ideia é simples, mas dedique um tempo durante a semana para vocês lerem, responderem as perguntas e a gente poder comentar sobre elas no início da próxima aula, antes de entrar no próximo tema. Tá bom?